meus amores? Hoje, dia 24 de setembro de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática e hoje nós vamos falar sobre medindo comprimento. Estamos quase finalizando o nosso conteúdo, só vai faltar perímetro agora para nós finalizarmos, mas vamos falar sobre medindo comprimento. Esse vídeo vai ser um dos vídeos mais rápidos que nós tivemos nesse bimestre, porque é realmente um vídeo que vocês têm que praticar, não adianta. Eu vou falar aqui pra vocês um macetezinho pra vocês poderem aprender melhor, só que vocês têm que treinar, vocês têm que perceber isso, fazendo atividade e fixando isso. Não vai ser comigo falando repetidamente que isso vai funcionar. Vocês podem voltar ao vídeo, ouvir o que eu falei, voltar ao vídeo de novo, ouvir o que eu falei, até vocês conseguirem entender, tá bom? Mas qualquer dúvida vocês podem me chamar, que eu tiro dúvida de vocês, eu explico pra mãe de vocês. Não tem problema nenhum eu dar esse suporte pra vocês, tá bom? Vamos lá. Medindo comprimento. A primeira coisa que vocês têm que entender é que quando nós medimos comprimento, nós usamos 3 unidades de medida, que é o decímetro, o metro e o centímetro. Só que nós precisamos aprender a converter eles. Como que nós vamos fazer isso? Eu tenho... Deixa eu ver... Eu tenho 10 decímetros. Se eu tenho 10 decímetros, eu vou ter que converter. Se eu sei que 10 decímetros é 1 metro, então eu sei que se eu tenho 10 decímetros, eu vou ter 1 metro. Agora, se ele falar assim, eu tenho 12 decímetros, quantos metros eu vou ter? É isso que nós vamos aprender hoje. Então, vamos lá. Regras. Primeira coisa, converter. Vocês têm que entender que a cada 10 decímetros eu vou ter 1 metro. Então, se eu tenho 20 decímetros, eu vou ter 20 metros. Eu quero transformar 30 decímetros em metros. Se eu sei que 10 decímetros é 1 metro, 30 decímetros vão ser 3 metros. É só você cortar o zero, tá bom? Eu quero... Deixa eu ver... 180 decímetros. O que eu faço? Corto zero. Se eu sei que eu tenho 180 decímetros, eu vou ter 18 metros. É só você cortar o final. Eu tenho 188 decímetros. Aí que vai pegar. Gente, toda vez que o número terminar em zero, quando você for converter decímetro em metro, o que você vai fazer? Se o final for zero, se o final do decímetro for zero, 100, 180, 130, 140, 150, é fácil, é só você cortar o zero. Mas a partir do momento que tem algum número sem ser zero no final, o que você vai fazer? Você vai andar com a vírgula. Então, assim, sempre andar uma casa com a vírgula para a esquerda. Então, se eu tenho 180 metros... Se eu tenho 180 decímetros e eu quero converter em metros, o que eu vou fazer? Se eu tenho 180 decímetros e eu quero transformar em metros, é só eu cortar o zero. Termina com zero, eu vou cortar o zero. Então, eu tenho 18 metros. Beleza. Agora, se eu tenho 182 decímetros, quantos metros eu vou ter? Eu sei que se não terminar em zero, é só eu andar com a vírgula uma vez. Então, eu vou ter 18 metros, vírgula 2. Sempre assim. Toda vez que, se você for transformar decímetro em metro, se o decímetro terminar com zero, você corta o zero e repete o número. 80, eu tenho 8 metros. 70, corto o zero, eu tenho 7 metros. 100, corto o zero, que eu tenho 10 metros. Vocês vão saber que a cada 10 decímetros eu vou ter 1 metro. 10 decímetros eu tenho 1 metro. Então, 20 decímetros, 2 metros. 30 decímetros, 30 metros. Eu tenho 101 decímetros. Então não termina com zero. Então eu vou ter 10 metros e 1,1. 10 metros, 1. Eu tenho 102 decímetros. 10 metros, 2. Sempre, se for transformar decímetro em metro, se terminar com zero, é só cortar um zero. Se terminar com qualquer número que não seja zero, é só você andar com a vírgula para a esquerda, beleza? Uma casa com a vírgula para a esquerda, tá bom?
Regra de transformar decímetro em metro. Outra coisa, regra para transformar decímetro em centímetro. Assim, a cada 10 decímetros, nós vamos ter 100 centímetros. Então, se nós tínhamos 10 decímetros em 1 metro, certo? A cada 10 decímetros eu tenho 1 metro. Foi o que eu falei, se termina em zero, é só cortar o zero, que vai dar o resultado certo. Se não terminar em zero, é só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Tá bom? Agora, centímetros. Eu quero transformar decímetros em centímetros. Ou vice-versa. Gente, a cada 10 decímetros eu vou ter 100 centímetros, tá bom? Se você quiser transformar em centímetros, você tem que entender que a cada 10 centímetros, a cada 10 decímetros, eu vou ter 100 centímetros. Então, se eu tenho 10 decímetros, eu tenho 100 centímetros. Se eu tenho 20 decímetros, eu tenho 200 centímetros. Se eu tenho 30 decímetros, eu vou ter 300 centímetros. Então, a cada 10 decímetros, eu tenho 100 centímetros. E é só vocês multiplicarem isso. Ou seja, um método mais fácil. Transformar decímetro em centímetro, sabe o que você faz? Coloca o zero no final. É a dica que eu dou. Porque se eu tenho 18 decímetros, eu vou ter 180 centímetros. Se eu tenho 82 decímetros, quantos eu tenho? 820 centímetros. É só colocar o zero no final. Só isso. Para transformar decímetro em centímetro, é só acrescentar um zero no final do número do decímetro. Qualquer número que seja decímetro que você queira transformar em centímetro, acrescenta o zero no final. Agora, qualquer número que seja decímetro que você quer transformar em metro, se terminar com zero, você corta aquele zero. Se terminar com qualquer número fora do zero, é só você andar com a vírgula uma casa para a esquerda, tá bom? Ah, mas e se eu quiser converter centímetro em metro? Fácil. A cada 100 centímetros, eu tenho 1 metro. É só vocês irem cada vez multiplicando. Se eu tenho 100 centímetros, eu vou ter 1 metro. Se eu tenho 200 centímetros, eu tenho 2 metros. Se eu tenho 300 centímetros, 3 metros. Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Ó, se eu tenho... Vocês podem fazer o quê? Tanto a continha de multiplicação, quanto andar com a vírgula decimal. Só que vocês vão ter que andar 2 casas para a esquerda, ao invés de andar uma, que é igual em convertendo o decímetro em metro. Quando você for transformar centímetro em metro, você pode andar tanto com 2 casas da vírgula, ou você pode fazer a continha de multiplicação. Ah, se eu tenho 200 centímetros, eu vou ter o quê? 2 metros. Se eu tenho 500 centímetros, eu vou ter o quê? 5 metros. Então, é só vocês irem somando de 100 em 100 até vocês chegarem à quantidade que vocês querem. Eu tenho... Deixa eu ver... Se eu tiver 80 centímetros, quantos metros que eu vou ter? Alguém sabe me dizer? Se eu tenho 80 centímetros, se eu tenho um número que é abaixo de 100, ah, beleza. Se 100 centímetros é 1 metro, tá bom, 200 centímetros, 2 metros, 300 centímetros, 3 metros, beleza. Mas e se for um número abaixo de 100? O que vocês fazem? Vocês têm que acrescentar um zero e uma vírgula. Então, por exemplo, se eu tenho 80 centímetros e eu quero transformar em metro, aquele 80 vai virar 0,8. Se eu tenho 60 centímetros, aquele em metro, ele vai virar 0,6. Se eu tenho 10 centímetros, quanto ele vira? A mesma coisa, 0,1. Então, vocês vão fazendo sempre assim.
geralmente não vai cair para vocês números menores do que 100, para vocês transformarem de centímetros para metros, tá bom? Então, sempre botem isso na cabeça de vocês. A cada 100 centímetros, 1 metro, tá? E vocês só vão fazendo a continha. Se eu tenho 200 centímetros, 200 metros. E assim sucessivamente, tá bom? O decímetro para metro, foi o que eu falei. É só vocês andarem com a vírgula uma casa, caso o número termine em qualquer número que não seja zero. Terminar em zero é só cortar o zero e repetir o número. Se for de decímetro para centímetro, é só acrescentar o zero no final. Qualquer número de decímetro é só acrescentar o zero no final que você transforma ele em centímetro. Beleza? Então tá bom. Gente, vocês vão fazer os exercícios da página 60, 61 e 62. E 63 eu acho que tem um pouquinho também. Então, é só isso. Vocês têm que ficar treinando isso. Tenta fazer os exercícios. Caso vocês tenham dúvida em qualquer exercício, me mandem mensagem que eu estou disponível para vocês de 8 a meio-dia. E depois desse horário, eu respondo vocês assim que possível, tá bom? Um beijão, estamos finalizando nosso bimestre. Até amanhã, tudo finalizadinho, tá bom? Um beijo, até amanhã e tchau, tchau.